Fala, guarda-vidas! Seja muito bem-vindo a essa aula onde a gente vai falar sobre o grau 3 e o grau 4 de afogamento. Mas vamos retomar a trilha lá? A gente sabe que são 8 níveis de severidade. O primeiro nível é o quê? Fala aí. Resgate. Depois nós temos 6 graus de afogamento, que é o grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6. E depois tem o óbito. Na aula passada a gente ouviu, falamos aqui, conversamos a respeito do grau 1 e do grau 2. A gente conseguiu saber que o grau 1 de afogamento é uma resposta reflexa do corpo. Não é voluntário, é involuntário. Entrou água na via aérea, ele tosse e pronto, e acabou. E é uma resposta reflexa, é um marco muito importante. Para quê? Para saber se está entrando água no pulmão. E aí o outro marco importante é quando essa água já chegou a uma quantidade tão grande de reação lá com os alvéolos pulmonares que chegou a vir até a boca, numa quantidade pequena de espuma. Então eu já sei que no grau 1, resposta reflexa à tosse. No grau 2, pouca espuma na região da boca e do nariz. E aí eu já sei qual que é o procedimento de cada um. O procedimento do grau 1 é o quê? Querido, vai até o PA ou vai até o hospital para você ser avaliado por um médico. Beleza? Pode ir embora. Grau 2, epa, peraí, fica aqui sentadinho. Fique em cúbito lateral direito. Toma esse oxigêniozinho aqui, 5 litros por minuto. Fica tranquilinho nessa manta térmica, aquecendo. Bonitinho, tranquilizando ele. Por quê? Porque eu vou chamar a ambulância. Esse guerreiro ele vai para o PA, mas ele vai com a ambulância. Eu vou chamar a ambulância para levar até ele. Por quê? Porque eu sei que ele pode ter uma lesão pulmonar. E essa lesão pulmonar, indiferente se for água doce ou água salgada, ela vai levar de 6 a 48 horas para se manifestar. Seja ela por um edema agudo de pulmão, que todos vão ter edema agudo de pulmão, ou pela astelectasia dos alvéolos pulmonares, que é quando ele fica ressecadinho e murchinho. Beleza? Mas eu sei que ele demora esse tempo para se manifestar. E aí agora pensa comigo, cara. Começou a entrar muita água, muita água, muita água, muita água. E aí começou a ter uma interação muito grande entre essa água que está entrando. Tá, eu vou ter que pausar aqui porque eu vou ter que dar um jeito nos meus cachorros, peraí. Voltamos. Então, estava falando lá que começou a entrar uma quantidade de água muito grande nos alvéolos pulmonares. E aí começou a reagir com esse surfactante pulmonar e cada vez vai danificando mais todos os alvéolos pulmonares. E aí você tem um quadro que está começando a se encaixar, que é o edema agudo de pulmão. Por quê? Porque é uma área muito grande do pulmão que está sendo danificada. Quanto maior a área que está sendo danificada, menor a área que ele tem para poder fazer hematose. Então, essa pessoa ela não está conseguindo respirar direito. Ela vai ter uma área muito pequena. E aí aqui, o primeiro conceito que você tem que entender, quando o Dr. Spielman começou a fazer os estudos lá sobre a lateralização, o que ele quis pensar? Ele pensou da seguinte maneira, beleza, vamos ver qual que é o que agride primeiro. Na maioria das vezes, não é em todas as vezes, mas na maioria das vezes é o pulmão direito. E aí ele já está danificado. E aí, só que você tem que entender que é como um nível, Por mais que ele vai estar danificado aqui, a parte de baixo do esquerdo também vai estar. E aí quando ele fica em decúbito lateral direito, o que ele está fazendo? Ele está preservando a parte de cima do esquerdo. E aí ele está fazendo com que, cara, é uma medida para que você garanta pelo menos um mínimo de alvéolos saudáveis para poder conseguir, porque os alvéolos, os últimos a ser danificados, é essa ponta esquerda aqui. Então o que você vai fazer? Você vai preservar ele ao máximo. Por isso que a pessoa ela se sente mais confortável, porque se ela ficar no mesmo nível, ela vai começar a danificar também aqueles que já estão bons. Então a intenção do decúbito lateral direito é preservar essa parte de cima do pulmão esquerdo, porque daí ela vai estar ali, vai conseguir respirar, mas depois a gente vai ver qual que é o problema que isso pode causar, mas não é agora. Reagiu muita água com os líquidos surfactantes. Teve um edema agudo de pulmão. Então, se tem muita espuma, e essa espuma às vezes ela pode vir com sangue, porque às vezes ela pode ter uma lesão pulmonar também, então não é sempre que é caracterizada apenas com a espuma branca. O que eu preciso entender? Cara, essa espuma não vai sair. Não vai sair. Então não fica colocando, tem até aqui, ó. Tem um livro que eu escrevi sobre a história da RCP. A primeira técnica de RCP registrada está registrada na pirâmide de Ramsés II, que é a pirâmide lá do cara de Moisés lá, o cara que nasceu junto com Moisés, que cresceu junto, então esse é Ramsés II. Na Batalha de Cádiz, o príncipe de Alepo, ele se afogou. E aí o que o pessoal fez? Pegou esse cara, deixou ele de cabeça para baixo, uma técnica chamada técnica de inversão, que depois de 2000 anos ela foi usada de novo, e fez compressão no tórax, para que essa espuma saísse de dentro dele. Mas a espuma não sai, gente, não sai. Então lá
4.000 anos atrás, eles tinham esse pensamento. A gente já conseguiu estudar bastante sobre isso. Então, se você está fazendo esse atendimento, não precisa ficar... Estou falando lá no grau 6. Não precisa ficar limpando a espuma. Não, você vai fazer o procedimento, mas isso a gente vai ver no grau 6. O que acontece? Esse edema agudo de pulmão causou uma lesão muito grande no pulmão dessa vítima. E aí, agora vai uma sacada que você tem que ter, que é mais pro APH, mas você vai entender muito bem o que eu estou falando agora. Existe uma coisa chamada estado de choque. Quando eu falar para você estado de choque, você tem que pensar uma coisa só. Cara, vai ter um monte de gente que vai complicar demais o estado de choque. Mas tu não precisa saber, porque tu não é médico. Então tu precisa saber o que é simples. O que é simples? O estado de choque é uma falha no sistema cardiorrespiratório. É isso, tá? Essa é a resposta. Ah, não sei o quê. Qual que é o estado de choque psicogênico? Qual que é o estado de choque neurológico? Qual que é o estado de choque hemorrágico? Tudo é uma falha no sistema cardiorrespiratório. Tudo. E aí, conforme o local da falha ou a falha, eu vou qualificar ela entre distributivo, hemorrágico, neurogênico, e aí eu vou fazer a distribuição. Tem umas 3 distribuições maiores, daí depois tem outras distribuições, mas não preciso saber disso agora. Eu preciso saber do quê? Que é uma falha no sistema cardiorrespiratório. E eu preciso saber que um edema agudo de pulmão é uma falha grave no sistema cardiorrespiratório. E aí é onde a gente começa a entender o que está acontecendo aqui. Porque o estado de choque, ele pensa na seguinte maneira, um estado de choque que é mais comum para você atender, que é o choque hemorrágico. Você teve um acidente de trânsito, a vítima está presa em ferragem. E aí você começou a fazer o atendimento dela lá, e a equipe de resgate está fazendo o corte da ferragem. E a vítima está conversando com você. Não, tô tudo bem, então, só tô com dor na perna. E de repente ela começa a ficar muito pálida. E ela já não fala mais, ela começa a falar umas coisas nada a ver, assim, meu Deus, o que essa menina está viajando? E aí o que acontece? Você consegue perceber que o choque dela estava compensado e de repente, pum, descompensa. Daí ele começou a entrar em choque descompensado. E ela ainda está na consciência e choque descompensado. E aí você fica o quê? Vamos resgate, vamos. Ela descompensou o choque. Todo mundo fica aquela coisa enlouquecida. No grau de afogamento acontece a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Mas eu vou dar um passinho atrás agora. Vou explicar para vocês o que é o choque. Pensa da seguinte maneira. Vamos pensar nesse caso dessa menina aí. Ela sofreu um acidente de trânsito. Ela ficou com a perna presa ali entre o painel e o banco. E aí eu preciso rebater o painel para poder tirar ela dali. Só que ela está com uma hemorragia grave. Agora, pensa no processo fisiopatológico que está acontecendo dela. Ela tem um batimento cardíaco. Vamos dizer lá que está 90 por minuto. Pam, 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 pam. Você como corpo. Se você tem aqui um batimento que é 90 por minuto e está saindo uma quantidade de sangue lá na célula, né? E aí começou a sair sangue. Para manter a mesma quantidade de sangue lá, o que você tem que fazer? Como corpo. Pam, 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 pam. Começar a ter taquicardia, começar a acelerar esse batimento para chegar mais sangue lá, para que ela consiga fazer a respiração celular, que é um metabolismo, para suprir os nutrientes da célula. E aí quando ela começa a fazer isso, imagina que quando você está com o coração acelerado, imagina que você está correndo, o que acontece? Você começa a suar. Você vai começar a suar também, vai começar a liberar um monte de hormônios que vai fazer com que você fique agitado. Então você vai ter suor, vai ter agitação, só que o sangue ele é responsável pela temperatura da sua pele. Como você tem pouco sangue, quer dizer que você vai estar frio. A coloração também é responsável pelo sangue, você vai estar pálido. Todos esses são sinais e sintomas de um choque. Então a vítima ela está em estado de choque, ela está taquicárdica, ela está suando frio, ela está pálida. E aí o que acontece? Você está vendo todos esses sinais, mas ela ainda está conversando com você. Você está lá como socorrista, o pessoal do resgate está lá, você está tranquilizando essa vítima e ela está conversando com você. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Como que tá meu filho? O que aconteceu? E aí ela está conversando com você. Isso é o quê? Choque compensado. Pam, 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 pam. O choque está compensado. O corpo está fazendo um monte de coisa para compensar esse choque. Vai chegar um determinado momento que o batimento cardíaco vai estar tão alto. Pam, 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 160, 170 e de repente o corpo fala assim, cara, eu não aguento mais, eu vou explodir. E aí ela descompensa. Então ele estava lá, foi lá para 180, de repente 170, 160, 150, 140, 90, 60, 30, inconsciência. Esse é o estado de choque. Você tem o estado de choque compensado, enquanto o corpo está compensando tudo isso, e você tem o estado de choque descompensado, que é quando o corpo não aguenta mais e ele descompensa.
E aí agora, voltando para o quadro de afogamento, para que a gente consiga entender esse quadro que é um pouco mais complexo do que falando da hemorragia, você tem uma falha grave no sistema cardiorrespiratório, então você tem ali um edema agudo de pulmão, só que quando você afere o pulso distal, o pulso periférico dessa vítima, ela ainda tem pulso distal. Isso quer dizer o quê? Que o corpo ainda está conseguindo compensar aquela falha que está no pulmão. O corpo está brabo, está conseguindo. E quando você coloca aqui e não sente mais nada, e coloca aqui e está sentindo, o que aconteceu? O corpo priorizou. É a mesma coisa da menina que está presa em ferragem, ela estava conversando com você, só que agora ela não conversa mais, ela entrou em inconsciência. Por quê? Porque o choque descompensou. Então o que eu tenho que entender? Olhando para uma vítima de grau 3 e uma vítima de grau 4, eu vejo a mesma situação. Eu vejo uma pessoa pálida, com frio por causa da hipotermia, eu vejo muita espuma na região da boca e do nariz, pode ser com sangue ou não, é tudo igual para mim. Só que quando eu afiro o pulso distal dela, o pulso radial, eu consigo perceber que essa vítima, ela se entregou. Então há um abismo gigantesco entre o grau 3 e o grau 4. E eu não posso tratar o grau 3 e o grau 4 como se fosse a mesma coisa. Porque o grau 4 ele é uma vítima que está em choque descompensado. A chance dessa vítima parar é muito grande. E a chance da vítima de um grau 3 ser recuperada é muito grande. Então eu tenho que cuidar para quê? Para manter esse repouso, aquecimento, tranquilização, oxigenoterapia. E daí quando eu falo aqui em oxigenoterapia, o nível de consciência não tem a ver com afogamento, mas provavelmente essa vítima do grau 3 vai estar inconsciente. No grau 2 pode ser que esteja ou pode ser que não esteja. Mas essa vítima que está lá em grau 3 de afogamento, ela provavelmente vai estar inconsciente. E aí, o que você pode fazer, não está no protocolo, tá? Isso aí é feeling de resgatista. Você pode pegar o White Med, colocar no dispositivo de barreira, o AMBU, e faz uma ventilação positiva para essa vítima. Porque você vai ajudar ela a ritmar essa respiração. E aí você fica inteiramente cuidando dela, aquece ela, deixa ela em decúbito lateral direito. E aqui vai daí o que eu quero que vocês estudem sobre isso, tá? Não está no protocolo atualmente, que é uma coisa que a gente chama de retorno cardíaco espontâneo, que é o ROSC. Quando a vítima ela já está com choque descompensado e você pega ela e lateraliza ela para o lado direito, o que vai acontecer? Se for uma vítima muito obesa, o peso das vísceras vai cair sobre a veia cava e vai impedir que esse retorno venoso aconteça. Se for uma gestante com mais de 20 semanas, uma gestante evidente, o peso do feto vai cair sobre. E se for uma pessoa normal, também vai ter o peso das vísceras. Então o que eu tenho que tomar cuidado nessa lateralização? É identificar se ela está aqui com o retorno aqui distal, cara, beleza, pode lateralizar que isso vai ser muito bom para ela. Ela vai conseguir respirar muito bem. Dentro da condição que ela está, né? Obviamente. Só que se ela está no grau 4, eu sei que a chance dela ir para uma parada respiratória e para uma parada cardiorrespiratória é muito grande. Então eu já posso deixar ela na posição deitada ou na posição semi-fallen, que é aquela mesma posição da doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a melhor posição que tem para respirar. E é uma posição fácil de você deitar para poder fazer as compressões torácicas se ela parar. Então, você faz esse cuidado, essa manutenção dessa pessoa, muito atento. Então, você vai ter, no grau 4, você vai ter repouso, aquecimento, tranquilização, oxigenoterapia e monitoramento. Porque esse monitoramento ele tem que ser muito atento, porque essa vítima ela vai parar em qualquer momento, porque ela descompensou o choque. Porque se isso fosse uma hemorragia e você visse aquele monte de sangue, o que você ia fazer? Você ia ficar assustado? Você ia, não, eu tenho que monitorar ela, porque ela vai parar. E aí, como é um afogamento, que está tudo muito interno, e você tem um quadro de grau 3 e um quadro de grau 4 muito parecido, muito semelhante, você acaba não monitorando ela com tanta atenção. Mas no grau 3, a vítima já está com um retorno cardíaco espontâneo top. Cara, mantém ela aquecida, cuida dela também. Você vai cuidar, só que você não vai... Beleza, vai cuidar normal, né? Só que na outra, cara, no grau 4, você tem que ter muita atenção. Você tem que ter muita atenção e ficar o tempo inteiro cuidando para que esse retorno volte. A partir do momento que o retorno voltou, daí você lateraliza ela, tá? E aí o tratar como grau 4, que está no protocolo, é isso aí, né? Deixar essa posição lateral de segurança. Fechou?
Entender o abismo que é entre o grau 3 e o grau 4? Animal, né? Pô. E outra coisa, desde o começo que eu já falei, cara, aquece, porque agora com essa visão que você tem sobre o que está acontecendo dentro da pessoa, você já vai conseguir ter um entendimento muito melhor do que você precisa fazer. E aí você sabe que o aquecer é extremamente importante. Para você ver como isso está interligado na essência do ser humano, tinha uma técnica chamada a técnica russa. Eles enterravam dentro da neve. Tinha uma outra técnica ainda que eles colocavam uma fogueira em cima da barriga da pessoa para poder aquecer elas. Tanto a conexão entre o aquecimento e a vítima. Mas a gente sabe que se a gente conseguir manter 34 graus Celsius numa RCP, a gente já vai ser de bom tamanho. E uma dica que eu dou também, mas isso aí depois quando a gente estiver falando no grau 6, colocar um oxímetro aqui para a gente monitorar bem o que está acontecendo. Mas essa aula é sobre grau 3 e grau 4. O código principal dessa aula que eu quero que você entenda é que o grau 3 é um choque compensado e o grau 4 é um choque descompensado. Entendi isso? Beleza. E aí eu entender que o rato, repouso, aquecimento, tranquilização, oxigenoterapia e posição lateral de segurança é extremamente importante para poder manter essa vítima, fazer ela recuperar e fazer ela chegar no hospital e ela sair do hospital bem, faz toda a diferença. O olhar que você vai ter agora para uma vítima de afogamento vai ser totalmente diferente. Beleza? Próxima aula a gente vai falar sobre grau 5 e grau 6, tá? O grau 5 vai ser bem rapidinho e a gente vai falar sobre o grau 5 e grau 6. Show de bola, muito obrigado pela sua atenção e mais uma vez está aqui a minha admiração por você que está acompanhando esse conteúdo e que realmente ama a vida do próximo. Valeu, fica com Deus.